Alô, alô, começa mais um momento da nossa história imperdível aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial e também aqui na Rádio Terra, com todo carinho. Ô Léo, uma coisa muito importante pra mim, Léo, é que as pessoas se tornem membro aqui do canal, Léo. Sim, isso é importante. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei sabendo, nesse fim de semana, você e a sua esposa se tornaram membros do canal. Exatamente. Puxa vida, que honra minha, Léo. Estávamos lá assistindo, né? E você escolheu ser. E detalhe: o Léo é diamante. Veja bem, ele optou em ser membro diamante e a sua esposa, ela é ouro, né? Ouro. Então, tem que ser, né? Falou, Paulinho, dois diamantes, não. Mas aqui eu sou o diamante e ela é ouro. Exatamente. Duas joias maravilhosas. Isso é bom, né? Manda um beijo pra ela. Um beijo, meu amor, ela tá ouvindo, ó. Isso aí. Te amo, tá? Dona Mônica Carapiá. Dona Mônica, muito obrigado por ser ouro. E você que está nos acompanhando, seja membro do canal. O Paulinho, é importante para você? É muito importante. Você não sabe o quanto que o YouTube valoriza isso, porque quando uma pessoa opta em ser membro, Léo, o YouTube entende que aquele canal é da confiança total dessa pessoa. Exatamente. Então ela fala, puxa, eu assino por esse canal, eu sou membro, você imagina o valor que isso tem. Isso é importante. Muito. Ô Léo, você sabe que hoje é dia 4 do mês de maio? Sim. Hoje é dia de São Floriano. É? São Floriano, mas não é um santo São Floriano sozinho, assim, isolado, não. Sério. Porque ele é padroeiro do Corpo de Bombeiros. É um santo muito importante. Então, a importância é extrema. Diz que todo bombeiro, é evidente que tem que ser um bombeiro católico, né, Léo? Sim. O bombeiro evangélico, não. Mas o bombeiro católico, o cristão católico, ele fala assim, puxa, São Floriano, me abençoa, me proteja na minha jornada. E há um porquê. São Floriano era um soldado romano e ele se dedicou a apagar incêndios em Roma. E disseram que houve um milagre muito presenciado em Roma, lá nas cercanias de Roma, quando ele acabou com um incêndio, um fogaréu, com apenas um balde de água. Um balde de água. E ele exterminou o incêndio todinho. Olha só. Então ele é São Floriano, que fez esse milagre estando em vida. E desde então, aí ele formou um grupo de soldados romanos voltados para combate ao fogo. E ele virou padroeiro dos bombeiros. Olha só que história. Então, dia 4 de maio é um dia importante. Dia muito importante. Porque você imagina o que os bombeiros já fizeram por tanta gente. São os heróis. Sabe o que eu vou fazer? Com a tua permissão, viu, Léo? Porque o Léo aqui, ele é o dono do tempo. Seguinte, de repente você pode mandar uma história pra cá hoje, num áudio, manda pelo áudio, falando de um bombeiro na sua vida. Você que está me assistindo, você que está me acompanhando, houve algum episódio em que um bombeiro, um soldado do Corpo de Bombeiros, ou a própria guarnição inteira do Corpo de Bombeiros tenha sido muito importante na sua vida? Por quê? Conta pra mim. Você pode mandar, o Léo vai dar o WhatsApp da Rádio Terra, eu vou dar o WhatsApp da equipe de produção do Paulinho. Primeiro, o WhatsApp da equipe de produção do Paulinho Boa Pessoa. Você manda para São Paulo, 0 operadora 11 951336677. Pode mandar agora a sua história envolvendo o Corpo de Bombeiros, tá? E eu prometo pra você que eu vou colocar aqui no ar, tá bom? 951336677. Ou então pode mandar pelo WhatsApp aqui da Rádio Terra, né, Léo? Pode sim. 11 São Paulo 948524340. Vou repetir. 11 São Paulo 948524340. Você sabe que hoje no mundo sertanejo, que é a coisa da terra, Léo, 4 de maio, marca o falecimento do grande Tonico. Tonico. Que fez a dupla, né?
com o mano dele. Continuo. Então ele faleceu num dia 4 do mês de maio, no ano de 2012, aos 88 anos de idade. Olha só. Então hoje a gente vai ter uma homenagem aqui. Vamos tocar alguma coisa de Tunico e Tinoco também. Isso é bom. Porque ontem foi o dia do sertanejo, né? Aí. Ontem foi o dia do sertanejo e isso foi uma homenagem também a Tinoco. Uma homenagem a Tinoco, que a Rádio Aparecida fez pra a gente confunde, né? Tunico com Tinoco. Eu acho até que é o Tinoco. Eu acho que na verdade, quem faleceu no dia... A gente confunde, mas a gente... Quem faleceu no dia 4 do mês de maio, que foi o Tinoco. Eu me lembrei agora. Você lembra do Ayrton Rodrigues, que fazia o programa com a Lolita? Sim. Ele certa vez levou no programa uma dupla que fazia muito sucesso com a MPB, Antônio Carlos e Jocafe. Você abusou, tirou partido de mim, abusou. Antônio Carlos e Jocafe. E o Ayrton Rodrigues, nessa coisa da dupla, a gente faz confusão. Falou: olha, eu quero apresentar pra vocês, aqui tá o Antônio Carlos de Jocafe, e essa aqui é a mulher do Antônio Carlos de Jocafe. Ele botou todo mundo no bololô ali, porque confunde mesmo, confunde, né? Dupla sertaneja. Ainda mais com o nome tão parecido. O pessoal vai confundir Paulinho e Léo, Léo e Paulinho. Ô, Léo, a história de hoje é linda. Linda, né? Linda, linda, linda. Rapaz, você sabe que antes de apresentar a história a gente lê para se inteirar a respeito. É o respeito que eu tenho por você que nos assiste, entendeu? E a história de hoje é belíssima, Léo. Rapaz, teve um momento, vou falar para você. Sim. Teve um momento que eu até chorei lendo a história de hoje. Preparado? Tô preparado. E por isso que eu gosto de viver a história. Viver. Você tá ali, Léo, vem cá, eu evito, você vê que eu evito de ir lá, ficar lendo. Pra quê? Eu quero viver ela aqui. Isso é verdade. Junto com o ouvinte. O que o Léo fala? Ele fala assim: não, Paulinho, não me conta agora, não. Eu quero a surpresa no ar. Exato. A surpresa no ar. Mas tem coisa que eu preciso falar pro Léo. Tem dia que eu falo assim: Léo, prepara uma marcha nupcial hoje, por exemplo. Hoje. Eu vou precisar, Léo, de uma marcha nupcial com você. Hoje, com certeza, tá? Eu vou precisar de uma marcha nupcial. Então tem coisa que eu preciso avisar o Léo. Fala: não, mas só isso, Paulinho, só me fala da marcha nupcial só. Então você que tá aí acompanhando, você já sabe. Caramba, vai ter casamento na história de hoje. Vai ter casamento. Então, preparado, Léo? Preparado. Você tem a marcha nupcial, Léo? Tem. Já escolheu uma marcha legal aí? Já. É um monte. Ótimo. Então, 1, 2, 3, começou. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu nasci em São João del Rei. E se tem uma coisa que define a minha vida, é cheiro, Paulinho. Sou mineira de São João del Rei. Então eu gosto de cheirinho de café coadinho na hora. Que delícia que é, né? Gente, fala a verdade você que tá me assistindo aí. Uma casa quando amanhece não tem que ter aquele cheirinho de café sendo coado. Aquilo pra mim é vida. Eu fui criado assim. A minha mãe e meu pai, agora não tô aqui na carta, tô falando de mim. A minha mãe e meu pai me chamavam, me faziam despertar desde pequenininho com uma xícara de café na cama. Sempre gostei do cafezinho de manhã, assim, aquele cheirinho de café na casa. Paulinho, então eu amo cheirinho de café coado na hora, cheirinho de chuva na terra e principalmente cheiro de pão de queijo saindo do forno. Pera aí. Ela é mineira. Então o cheirinho do pão de queijo é muito importante para ela, como mineira que é. Mas vamos seguir.
Esse último, o pão de queijo, era culpa da minha avó, Dona Eduarda. Se existe uma memória que eu guardo com muito carinho, é a cozinha dela. Fogão de lenha, antigo, panela de ferro, tinha até panela de barro. E aquele jeito que só mineiro entende de fazer comida com muito carinho. Vem cá, Helena, ela me chamava, presta atenção. E eu ia. Não é só misturar, não. Tem que sentir a massa. Eu colocava a mão. É assim, vó? Eu perguntava. Não. Mais leve, minha filha. A massa, ela conversa com você. Eu ria. Massa, fala, vó. Fala. E se você não escutar, o pão não cresce. E eu aprendi. Aprendi o ponto, aprendi o cheiro, aprendi o tempo, aprendi o tempero. Mas muito mais do que isso, eu aprendi o segredo. O pão de queijo da minha avó não era igual a nenhum outro. E ela, minha avó, vivia a dizer: esse aqui, minha filha, você vai levar para a sua vida. E eu levei. Cresci numa família simples, classe média, sabe, Paulinho? Dessas famílias que tem hora para tudo. Meu pai, seu Antônio, homem sério. Minha mãe, Dona Celina, coração da casa. Meus irmãos, Eduardo, o mais velho, inclusive mora em Tiradentes. Leandro, o caçula, sempre por perto. E eu no meio disso tudo, tentando entender o que eu buscava da vida. E aí, quando eu chego aos 29 anos de idade, eu achei que eu já sabia. Eu ia me casar, Paulinho. O nome dele era Ricardo. A gente namorava há anos, tudo certo, tudo encaminhado, até que um dia... Helena, a gente precisa conversar. O que foi, Eduardo? Então fala. Eu quero terminar. Não dá certo, não dá mais. Como assim? Eu não quero mais me casar. Eu sinto que eu não estou preparado. Ricardo, o casamento tá marcado, homem de Deus. Eu sei. Você não me fala isso assim agora, Ricardo. Eu tô sendo honesto, sincero agora, antes tarde do que nunca. Depois de tudo pronto, havia terminado. Eu não lembro direito dos dias que vieram depois. Eu só lembro do vazio, da casa cheia e eu vazia, do barulho e eu em silêncio. Até que um dia eu entrei na cozinha lá de casa, peguei o polvilho, peguei o queijo e comecei a misturar. Sovei, modelei, levei ao forno, esperei, e quando o cheiro subiu, eu chorei, porque ali, naquele cheiro, eu ainda era eu. E foi nessa época que uma ideia antiga voltou. Gente, eu tô muito desgostosa de continuar aqui. Já aconteceu isso com você? Às vezes você começa a culpar o lugar. Eu comecei a culpar São João del Rei, coitado. A cidade, São João del Rei, comecei a culpar. Vou embora. Mas não vou embora para Belo Horizonte, eu não vou embora para São Paulo. Eu vou me embora para os Estados Unidos. Não era sonho, não era aventura, era possibilidade. Eu já tinha feito cursos, eu já tinha me aprofundado. Eu tinha uma coisa que ninguém podia tirar de mim: o pão de queijo da Dona Eduarda, da minha avó. E foi isso que me abriu a porta. Uma chefe brasileira que trabalhava lá em Atlanta provou do meu pão de queijo. O que você fez, menina? Que delícia é essa? É o pão de queijo que eu aprendi a fazer com a minha avó. Vem pra cá, vem pros Estados Unidos, você vai arrebentar. Eu fui. Sozinha? Fui. Você sabe o que tem aqui? Um pão de queijo. Era tudo que eu levava na minha bagagem como ideia. Ela fez uma proposta para eu trabalhar lá, ensinar, produzir, levar o Brasil em forma de sabor.
E eu cheguei em casa e comuniquei meus pais. Mãe, fala com a senhora. Fala, filho. Mãe, eu vou para os Estados Unidos. Ela quase caiu de costa. Você imagina, Paulinho? Eu, uma mineira de São João del Rei. Você vai para onde? Para os Estados Unidos. Houve silêncio. Vai o quê? Eu vou para Atlanta, mãe. Meu pai levantou o olhar. Ah, para quê? Vou trabalhar. Trabalhar onde? Eu quero trabalhar com gastronomia, pai. Ah, aqui não se faz comida, não, é? É só lá nesse... como é que chama? Atlanta? Não, Atlanta, pai. É uma cidade norte-americana. Uai, e o noivo? Era o Ricardo que ele estava falando. Pai, o senhor sabe muito bem que acabou. Que não há mais nada entre mim e o Ricardo. Não tem mais, Ricardo. Houve silêncio. Minha mãe segurou a minha mão. Filha, mas você tá brincando com a gente ou você tá falando sério? Mãe, eu nunca falei tão sério. Meu pai respirou fundo. E com aquele jeito dele, você vai acabar se arrependendo. Pode ser, pai. Mas mesmo assim, eu quero ir. Eu vou. E como eu disse, eu fui. Olha, Paulinho, boa pessoa, chegar em Atlanta foi como entrar num outro mundo todo diferente. Tudo rápido, tudo muito diferente, tudo muito grande. Mas tinha uma coisa que eu não esperava. E eu me encontrei ali. Foi trabalhando que eu conheci, depois de um certo tempo, nos States, coisa de uns 5 meses, conheci o Malcolm Johnson. Você é a brasileira do pão de queijo? Ele falou assim, tentando se aproximar de mim num espanhol, mas ele era norte-americano mesmo, da gema. Sou. Eu também respondi naquele espanhol que ele pudesse entender. Então é você que está fazendo todo mundo falar disso aqui, Eu não sei se todo mundo... Eu sei, eu trabalho aqui perto. E você veio para provar? Vim para provar e para entender. E entendeu? Ainda não. Vou precisar voltar outras vezes. Eu sorri. Então volta. E ele voltou. E com o tempo, aquele voltar virou rotina. Você sempre faz isso? Isso o quê? Deixar as pessoas curiosas? Só quando vale a pena. E eu valho? Você voltou, não voltou? Ele riu. Voltei. E quando eu percebi, eu já estava feliz de novo, de um jeito que eu não planejei, de um jeito leve, de um jeito certo. Em 2005, não era fácil falar com o Brasil, porque esse era o ano que eu estava lá nos Estados Unidos. 2005 não era tão simples conversar com o Brasil, mas eu dava um jeito. E-mail, MSN, fotos demoradas para enviar. Um dia eu mandei fotos minhas do meu trabalho e mandei uma foto minha com o Malcolm Johnson. Dias depois o telefone tocou. Alô? Filha? Oi, mãe. Como você tá? Tô bem, e você? Com saudade. Eu também. Houve silêncio. Mãe? Peraí, filho, o seu pai, ele quer conversar com você, filha. Papai? Chama ele aí. Respiração pesada, veio meu pai. Helena? Oi, pai. Helena, que história é essa? Que história é essa? Como assim, pai? A história das fotos. Que fotos? Uai, Helena, você tá namorando? Tô. Mas com quem? Pai, é com Malcolm. Malcolm. Helena, não é disso que eu tô falando, não é do nome dele, não. Do que o senhor tá falando então, pai? Esse sujeito, ele é negro?
você saiu do Brasil, Helena, você saiu do Brasil para isso? Para isso o quê, pai? Para se envolver com um preto nos Estados Unidos? Pai, você não tinha melhor ninguém, não tem ninguém melhor por aí não pra você namorar? Pai, responde, eu fiz uma pergunta pra você. Pai, eu não vou responder isso. Então escuta, eu tô escutando. Eu não aceito isso. Você não precisa aceitar, pai. Preciso sim. Não precisa. Você é minha filha. E eu continuo sendo sua filha. Mas desse jeito eu não quero. Desse jeito não. Pai, eu amo o Malcolm. Então fica aí. E a ligação caiu. Caiu não. Ele desligou. Eu fiquei parada, telefone na mão, sem saber o que doía mais. A distância ou o que tinha acabado de acontecer. Mas eu não voltei para o Brasil. Lógico, eu fiquei, eu prossegui, eu continuei. Porque pela primeira vez, depois daquela ligação com o meu pai, eu passei alguns dias tentando entender o que tinha acontecido, mas a verdade é que não havia muito o que entender. Existia, sim, algo novo, algo que eu nunca tinha enxergado com clareza dentro dele, do meu pai, mas que agora havia se mostrado sem nenhum disfarce. Meu pai era racista. Eu sei que vão me perguntar, mas era surpresa total. Não, ele já tinha dado sinais ao longo da vida, lógico, mas eu não pensei que fosse nesse ponto. Meu pai era racista. Ainda assim, no fundo do meu coração, eu me recusava a acreditar que aquilo fosse maior do que tudo o que a gente tinha vivido como pai e filha. Eu conhecia meu pai como um homem duro, de opinião firme, às vezes até teimoso. Mas também conhecia o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me levava para a missa aos domingos, que fazia questão de saber se eu tinha chegado bem em casa. Para mim, aquilo não podia ser definido como sendo o meu pai, o seu Antônio. Aquilo para mim ia passar. E foi com esse pensamento que eu segui a minha vida. O tempo foi fazendo o que ele sabe fazer de melhor, colocando as coisas no seu devido lugar. Meu trabalho em Atlanta começou a crescer de uma forma que eu mesma não esperava. O pão de queijo da minha avó Eduarda virou mais do que um produto, virou uma identidade, virou uma marca. As pessoas não queriam só comer, queriam saber de onde vinha, queriam escutar a história, queriam entender aquele sabor que não era comum ali. E aos poucos, eu fui deixando de ser apenas uma funcionária para me tornar uma referência dentro daquele espaço. Passei a dar pequenas oficinas, depois eventos maiores, depois consultorias. Quando me dei conta, eu já estava ganhando um dinheiro que no Brasil eu jamais havia imaginado ganhar, e em dólar, né? Isso faz a diferença. E junto com isso, a minha vida com o Malcolm foi se tornando cada vez mais sólida. Não foi um amor apressado, não foi uma coisa de impulso, foi acontecendo com naturalidade, com respeito, com cuidado. Ele foi acontecendo. Por exemplo, o Malcolm nunca tentou ocupar espaços que não eram dele. Nunca me pressionou em relação à minha família, nunca me fez escolher. Ele simplesmente ficou ali, presente, inteiro, e isso para mim foi decisivo. E assim, 2 anos se passaram. Eu estava com 31 anos, o ano era 2007, e pela primeira vez na minha vida, eu podia dizer com segurança que eu estava feliz. Foi quando eu e o Malcolm, tomamos uma decisão. Iríamos nos casar. Eu não queria um casamento qualquer. Eu queria um casamento do jeito que eu sempre sonhei. Daquele jeito que eu cresci vendo nas igrejas de São João del Rei. Com vestido branco, com
com música, com família, com tudo aquilo que para mim sempre teve importância e significado. E acima de tudo, eu queria entrar na igreja com o meu pai. Aqui uma pausa. Eu quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando, assistindo a nossa história. Porque agora você ouve e assiste. Teu sonho também era esse? Entrar na igreja de branco, acompanhada pelo seu pai? Eu estou fazendo essa pergunta porque de repente esse sonho é muito importante para uma mulher. Para ela, Helena, era importantíssimo. Ela tinha visto a vida inteira dela lá em São João del Rei. O casamento era assim: a noiva de branco entrando com o pai na igreja. Para ela era muito importante. Era mais do que um sonho. E para você? Você dá importância a esse detalhe ou é simplesmente mais um detalhe? Pensa, guarda e me responde depois. Vamos voltar para a história. Paulinho Boa Pessoa, quando eu comecei a organizar tudo, eu já tinha condição de trazer a minha família inteira. Comprei passagens de ida e volta para minha mãe, do Brasil para os Estados Unidos, ida e volta para Atlanta. Comprei passagem para minha mãe, para o meu pai e para os meus 2 irmãos. E fiz questão de escolher um hotel confortável perto da igreja. Organizei cada detalhe com carinho. A única preocupação, por exemplo, dos meus irmãos era o Edu, que é o mais velho, comprar passagem para a esposa dele, e o Leandro, o mais novo, comprar a passagem para a noiva dele. Só. As demais passagens todas eu comprei, ok? Bom, vamos seguir. Para o Eduardo e para o Leandro, eu disse apenas que cuidasse das passagens das cônjuges, porque o restante eu queria fazer. Era uma forma de dizer, mesmo à distância, eu tô bem. Quer dizer, eu posso bancar. E eu podia. Eu tô bem. Agora eu quero que vocês estejam comigo. Quando eu liguei para contar para minha mãe, a minha mãe chorou. Mãe, tô mandando os convites. A minha mãe abriu a boca a chorar, porque minha mãe sempre foi muito emotiva. Contei pro meu pai, houve silêncio. Dias depois, eu entendi a resposta que viria do meu pai e por que aquele silêncio. Eu não vou. Como assim, mãe? Ele está dizendo, filha, que ele não vai. Mãe, fala pro pai. É meu sonho. Eu quero me casar, eu quero que o meu pai entre comigo na igreja. Como sempre foi nos casamentos do Brasil. E por quê? Ah, filha, porque você sabe, é o preconceito dele. Porque o Malcolm é negro? Sim. Eu não vou. Pode avisar, eu não vou. Manda tirar o cavalinho da chuva, eu não vou. Eu ouvi aquilo, mas eu não acreditei. Porque não fazia sentido para mim. Era como que se fosse uma birra, uma resistência momentânea, uma teimosia daquelas que eu já conhecia. Minha mãe, ela tentou amenizar. Ele tá falando isso agora, filha, mas você sabe como é seu pai. Ele vai acabar mudando de ideia. Eu vou procurar ajudar você nesse sentido. Eu quis acreditar. Quis não, na verdade eu acreditei. As passagens chegaram ao Brasil. Minha mãe me contou que deixou do meu pai separada, guardada, pronta. Eu segui com os preparativos do meu casamento com a certeza de que em alguns momentos ele fosse ceder, porque para mim não existia a possibilidade de um pai não ir ao casamento da filha por causa de preconceito. Gente, tem cabimento isso? Tô perguntando para você que está assistindo, tem cabimento isso? Um pai
Não ir ao casamento, não entrar com a filha na igreja, porque o noivo, o marido que ela escolheu é de uma raça diferente. Tem cabimento isso? Para você tem? Vamos seguir, vamos ver o que aconteceu? Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, aquilo simplesmente não cabia dentro da minha história de gente, a história que eu tinha vivido até ali. Mas eu acreditei que ele viesse. 2 semanas antes do casamento, a minha família chegou. Eu fui para o aeroporto com o coração acelerado, segurando a ansiedade como dava, tentando imaginar o momento em que eu ia ver todos eles ali depois de tanto tempo. Quando o portão do desembarque abriu, eu vi a minha mãe, o Eduardo, acompanhado da mulher, o Leandro, a noiva do Leandro não veio, ok? Meu coração se encheu de alegria. Abracei um por um e fiquei procurando o meu pai. E o pai, mãe? Eu não quis vir mais de jeito. Olha, vocês conhecem o teu pai. Eu falei tanto com ele, não quis vir de jeito nenhum, filha. Mas, sabe, eu não perca a esperança, filha. Ainda tem 15 dias. Eu acho que ele vem. Ele vai se arrepender quando ele se vê sozinho lá em São João del Rei. Ele vai ver a besteira que ele está fazendo, ele vem, filha. Eu olhei mais uma vez, procurei com os olhos, esperei um pouco mais. Sabe quando você quer acreditar que a família está brincando com você? Léo, ela começou a acreditar que a família estivesse fazendo uma pegadinha com ela. Eu também tô achando que é. Tipo assim, meu pai, ele tá escondido ali. Isso. Ele tá escondido. Vem cá. Ela achava que era isso. Mas não era. Não era o pai dela, não foi. A ausência dele naquele momento foi como um vazio físico. Eu senti, mas ainda assim eu não desisti. Ele vem. A gente vai falar com ele no Brasil. A gente vai convencê-lo. Nos dias que se seguiram, a minha mãe falou com ele. Meus irmãos falaram. Eu mesma liguei algumas vezes, mas ele nem quis me atender. As respostas eram sempre as mesmas, duras, fechadas, sem espaço para negociação. Ele dizia: não vou, de jeito nenhum. A minha mãe até imitava, porque quando meu pai ele fala não, ele não fala o não completo, é não que ele fala. Não vou, mas avisa ela que eu não vou mesmo. Eu ouvia, mas não aceitava, Paulinho. Porque não é assim que um pai deve agir. Era isso que meu pai estava fazendo naquela hora. Paulinho, os dias foram voando. Sabe quando você quer que o dia chegue logo do casamento, mas você não quer porque teu pai tem que vir do Brasil para entrar com você na igreja? O dia do casamento chegou. Eu me arrumei em silêncio, sentindo o peso de cada detalhe, de cada escolha, de cada lembrança. Quando eu entrei no carro, o Eduardo, meu irmão mais velho, estava comigo. Ele ia entrar na igreja comigo, caso fosse necessário. Mas para mim, ainda não era necessário. Eu olhei para ele no carro e falei: Edu, eu tenho certeza que o papai vai estar lá me esperando. Tenho certeza. Ele preparou uma surpresa para mim. Ele vai estar na porta da igreja me esperando. Edu me olhou sem jeito. Você acha mesmo, mana? Acho não, tenho certeza. O papai não faria isso comigo. O papai não iria me decepcionar nesse ponto. Paulinho, quando eu cheguei à porta da igreja, onde ele deveria estar me esperando, o Eduardo, meu irmão, desceu, olhou, segurou a minha mão por um momento.
Quando a igreja apareceu diante de mim, meu coração começou a bater mais forte. Procurei com os olhos até mesmo do carro onde eu estava, procurando aquela figura conhecida que era do meu pai. Eu queria ver o meu pai ali, de pé, me aguardando, como sempre imaginei. Mas ele não estava. O carro parou, a porta se abriu, e naquele momento eu entendi: meu pai não viria. Não era atraso, não era surpresa, não era teimosia passageira. Ele disse que não viria e não veio mesmo. E respirei fundo, segurei o choro, o quanto pude, desci. As pessoas, algumas ali do lado de fora, sorrindo para mim, esperando por mim. Foi quando a porta da igreja se abriu e começou a tocar a marcha nupcial. O Eduardo, meu irmão mais velho, se posicionou. Eu dei os braços para ele. As pessoas ali sorrindo, emocionadas, esperando por mim. Meu pai não estava do meu lado. Eu entrei, caminhei pelo corredor da igreja com o vestido branco que eu sempre sonhei. O homem que eu amava me esperava no altar. A minha família presente e ao mesmo tempo uma ausência que ninguém ali podia preencher. Muita gente achou que as lágrimas nos meus olhos eram de emoção pelo casamento, mas não eram só. E eu sabia disso. Cada passo que eu dava em direção ao altar era também um passo tentando entender que tipo de dor era aquela, capaz de fazer um pai abrir mão de um momento como aquele. E mesmo assim, o casamento foi tudo que eu sempre sonhei. E ao mesmo tempo não foi. Foi bonito, foi emocionante, foi verdadeiro. Eu me casei com um homem que eu amava numa igreja cheia, com a minha mãe ali, com os meus irmãos, com gente, minha cunhada, com gente que aprendeu a me amar, mesmo sem me conhecer direito. A festa foi alegre, leve, cheia de música, cheia de vida. Quem olhava de fora via uma mulher realizada, feliz, começando uma nova etapa com tudo dando certo. Mas dentro de mim havia um espaço vazio que ninguém conseguia alcançar. Eu senti isso o tempo todo, mesmo sorrindo, mesmo abraçando as pessoas, mesmo dançando. Era como que se faltasse uma peça essencial naquela cena que eu imaginei tantas vezes em minha vida. E eu sabia exatamente qual era, o que faltava. E quem faltava era o meu pai. Quando tudo terminou, quando os dias passaram, chegou a hora de eu levar a minha mãe e meus irmãos, minha cunhada, o Leandro, de volta para o Brasil. Foi ali no aeroporto que alguma coisa dentro de mim mudou de lugar. Eu abracei a minha mãe demoradamente. Segurei o rosto da minha mãe com as duas mãos. Tentei guardar aquele momento como se fosse uma fotografia que eu pudesse revisitar depois. E então eu disse com uma firmeza que até hoje me surpreende quando eu lembro: mãe, a senhora vai dar esse recado por mim e pro pai. A minha mãe me olhou assustada. Helena, mãe, a senhora vai dizer pro pai o que eu vou falar pra senhora agora. Fala pra ele que ele me esqueça, mãe, que eu não tenho mais pai e que ele não tem mais filha. Só tá ouvindo, mãe? Filha, só tá escutando, mãe? Eu quero que a senhora dê um recado assim. Eu quero que a senhora dê um recado assim pra ele, porque o que ele fez comigo, ele me destruiu, mãe. Meu pai acabou comigo. Só tá entendendo, não?
A senhora tá escutando o que eu tô falando? Ele acabou comigo. Só vai falar pra ele: ó, esquece, você não tem mais filha. Ela disse que ela não é mais a sua filha. Você entendeu, não? E ela também não tem mais pai. Você morreu. Morreu. Fala pra ele: você morreu pra ela. Sabe, Paulinho Pessoa, eu chorei naquele aeroporto, falei daquele jeito com a minha mãe, sabe? E não falei da boca pra fora, não. Eu quero que vocês entendam que não foi da boca pra fora que eu falei arrancando cada palavra aqui de dentro do coração. Foi assim que eu falei. Meus irmãos ficaram em silêncio, me olhando. Ninguém tentou me interromper, ninguém tentou corrigir, talvez porque todos ali soubessem o tamanho da dor que eu estava carregando comigo. A minha cunhada também me olhou e ficou na dela. Me despedi deles e voltei. Naquele dia eu tomei uma decisão que eu iria cumprir por muitos anos. Eu cortei o meu pai da minha vida. Foi uma atitude que eu tomei. Sabe, ele não merecia mais ter a mim como filha. Era assim que eu entendia. E de alguma forma, a vida seguiu. Eu continuei falando com a minha mãe, com os meus irmãos, mantendo esse fio que ainda me ligava à minha origem. Eu evitava ir ao Brasil. Sempre que possível, eu fazia o contrário. Eu mandava as passagens para que eles viessem até mim. Era mais fácil assim, mais confortável, mais seguro. Aqui em Atlanta, a minha vida prosperou, sabe, Paulinho? A minha vida cresceu. O pão de queijo da Dona Eduarda, minha avó falecida, deixou de ser apenas uma receita de família e se transformou num negócio. Eu abri o meu próprio espaço, eu comecei com algo pequeno, mas com identidade forte. E aos poucos, esse lugar virou referência em café da manhã de brasileiro que vive por aqui, em culinária afetiva, em comida. Conquistei também muito norte-americano que passou a admirar essa iguaria. Eles não conhecem, aqui nos Estados Unidos eles não sabem o que é pão de queijo. É coisa das Minas Gerais. Veio e se tornou uma clientela fiel. Depois, convites, parcerias, eventos. Eu vi com os meus próprios olhos algo que começou na cozinha da minha avó ganhar no mundo. O Malcolm, o meu marido, também cresceu profissionalmente. Ele passou a trabalhar com organização de eventos culturais e projetos comunitários, conectando pessoas, criando espaços de convivência, fortalecendo a cultura local. Era um trabalho bonito, humano, que combinava com ele, com o jeito dele, com a pessoa que ele era. A gente não era assim rico, mas a gente vivia muito bem, com dignidade, com estabilidade, com tranquilidade, ganhando bem. E foi nesse tempo que as minhas maiores alegrias nasceram. Minhas filhas. Primeiro, veio como um susto bom daqueles que mudam tudo e ao mesmo tempo colocam tudo no lugar. Nós a chamamos de Isabela. Um nome que soava bem em português e em inglês. Isabela, que carregava suavidade, força e ao mesmo tempo carinhos. Alguns anos depois, veio a segunda pequena, a Olivia, com um sorriso que parece iluminar qualquer ambiente. Ser mãe da Isabela e da Olivia me transformou, sabe? E de certa forma me fez entender coisas que antes eu não entendia. Mas curiosamente, não foi o suficiente para fazer o meu pai voltar atrás. Eu vou explicar.
Depois que as minhas filhas nasceram, quando elas ganharam uma certa idade, a primeira menina minha, a Isabela, estava mais ou menos com uns 4 anos, e a segunda com uns 2 aninhos. Eu já tinha chegado o WhatsApp. E a minha mãe me informou o seguinte, falou, o teu pai tem o WhatsApp. Eu tinha o telefone dele. E eu tentei, com as minhas filhas pequenas, eu tentei uma proximidade de novo com meu pai. Sei lá, né? As crianças crescendo, sem saber do avô. Elas conheciam a avó, conheciam os tios. Começaram a conhecer os priminhos, né? Que nasceram filhos dos meus irmãos. Mas o avô não conheciam. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vencer essa coisa. Eu mandei assim pro meu pai, eu mandei uma mensagem assim. Talvez tenha sido lacônica. Pai, quer conhecer suas netas? Mandei assim a mensagem. Pai, o senhor quer conhecer suas netas? Sabe quando a mensagem é lida, a mensagem sai daquele cinza, fica no azulzinho, quer dizer, leu a mensagem, mas não disse absolutamente nada. Não respondeu nem que sim, nem que não. Olha, eu vou dizer uma coisa. Mesmo eu tendo um coração que estava voltado naquele momento para, quem sabe, uma reconciliação, eu fui tomada a partir daí, Paulinho. Desculpa, raiva, talvez tenha misturado um pouquinho de ódio, por que não? Porque tem uma hora que esse tipo de sentimento bate também. Meu pai não respondeu nada. Tudo bem que eu mandei a mensagem, foi lacônica. Pai, quer conhecer suas netas? Não teve resposta. A minha mãe disse que foi a mesma coisa que nada. Ele não comentou absolutamente nada com a minha mãe. Nada. E isso fez com que voltasse dentro do meu coração, a coisa piorou. Aí que eu falei, não, morreu mesmo. Morreu mesmo, acabou mesmo. E o tempo correu. De 2007, foi quando eu me casei em 2007, né? Já estávamos agora em 2020, 13 anos passados. E foi nesse ano de 2020 que o mundo parou. A pandemia Covid-19 começou a se espalhar e tudo aquilo que a gente achava sólido começou a balançar. Aqui nos Estados Unidos, o impacto foi imenso. Medo, hospitais lotados, notícias o tempo todo, ninguém sabia exatamente o que fazer, ninguém tinha certeza de nada. E aí foi como se o mundo inteiro tivesse sido colocado diante de um espelho. E eu, que sempre tive a vida tão organizada nos últimos anos, comecei a sentir um medo que eu nunca havia experimentado antes. E não era só por mim, nem só pelo Malcolm, e nem só pelas meninas. Era um medo que vinha de longe, um medo que atravessava o oceano e ia parar lá em São João del Rei, dentro de casa, da casa onde eu cresci. Eu falava com a minha mãe quase todos os dias, tentando acompanhar a situação da doença no Brasil, tentando entender como as coisas estavam por lá, mas tudo era muito incerto, muito confuso e muito assustador também. Aqui em Atlanta, a gente também foi atingido. Eu peguei Covid. As meninas, minhas filhas, pegaram Covid. Malcolm pegou também. Foram dias difíceis, de isolamento, de insegurança, de noite mal dormida e de uma sensação constante de vulnerabilidade. Graças a Deus, a gente conseguiu atravessar aquilo sem maiores complicações. Mas o susto ficou, a marca ficou.
E foi no meio desse cenário que veio uma ligação da minha mãe, um telefonema da minha mãe. A voz dela, diferente, mais baixa, mais cansada. Filha, o seu pai pegou Covid, filha. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, como se aquela informação estivesse tentando encontrar um lugar dentro de mim. E como ele tá, mãe? Porque não era pegar Covid. Covid era uma doença tão ingrata que você não sabia como cada um reagia. Eu, por exemplo, reagi bem, meu marido, idem, minhas filhas também. E ele, meu pai, a minha mãe dizia, ele tá mal. Ele tava ruim, ele piorou. Senti meu coração apertar. Ele tá onde, mãe? No hospital. Silêncio. Ele foi entubado, filha. Aquela palavra entrou em mim de um jeito que eu não consegui explicar. Entubado? Foi. E a gente sabia o que acontecia com as pessoas quando elas eram entubadas. Você se lembra? Olhei para o nada. E pela primeira vez em muitos anos eu pensei no meu pai sem raiva. Pensei nele como um homem velho, um homem frágil, um homem sozinho dentro de um hospital. E naquele momento tudo que existia entre nós, os anos de silêncio, de orgulho, de distância, preconceito que ele sentia tolo, burro, estúpido, pareceram pequenos diante da possibilidade da perda. Eu desliguei o telefone e fiquei ali parada, com as mãos sobre o colo, tentando organizar os pensamentos que vinham desordenados, misturados, pesados. Meu Deus, quantos anos! Eu mesma respondi. 13 anos sem falar com meu pai. Anos demais. Anos sem uma ligação, sem uma conversa, sem um como você está. Eu tentei, caramba. Eu perguntei pra ele se ele queria conhecer as netas. Ele nem me respondeu. Será que eu fiz o certo? A pergunta veio e ficou sem resposta. Será que eu agi o certo? Será que eu devia ter feito diferente? Eu parei, respirei fundo. Tentei me defender de mim mesma. Nessa hora a gente tenta, né? Se defender da gente mesmo. E falei em voz alta. Bom, foi ele que decidiu, foi ele que quis assim. E naquele momento eu me agarrei a isso com força. Porque se eu soltasse, talvez eu não conseguisse mais segurar nada. Os dias foram passando com uma lentidão angustiante. Cada notícia que vinha do Brasil parecia carregar um peso maior do que anterior. Minha mãe falava pouco, talvez para não me assustar mais ainda, talvez porque ela mesma já não tivesse forças para falar muito. Meus irmãos também ligavam, tentavam me atualizar. Tá mal, ele tá na UTI, tá entubado. E eu ali longe, sem poder sair de lá também, não podia viajar, não podia fazer nada. Sem poder sequer tentar uma proximidade. Aquilo me corroía de um jeito silencioso. Eu me pegava pensando em coisas pequenas, em cenas antigas, em lembranças que eu não acessava há anos. Meu pai sentado à mesa, meu pai me chamando pelo nome completo quando ele queria ser sério comigo. Meu pai tentando consertar alguma coisa dentro de casa, coisa simples. Meu pai mexendo na horta, meu pai plantando, meu pai colhendo, meu pai me ensinando a montar a cavalo, meu pai ensinando-me a andar de bicicleta, essas coisas todas. Mas ao mesmo tempo havia algo dentro de mim que não cedia. Era uma espécie de resistência, uma dor que ainda falava muito alto em mim. Se ele morrer, se o meu pai morrer, eu não tenho culpa. Tenho culpa? Eu tenho culpa? Não tenho culpa. Eu pensei isso. Eu pensei mais de uma vez. Eu fiz a minha parte, eu chamei, eu quis. Até agora, até há poucos anos eu pedi para ele conhecer as netas.
Era como se eu precisasse repetir para continuar de pé. Até que depois de dias que pareceram meses, a notícia mudou. Filha, parece que teu pai está reagindo. Está melhorando. Ai, meu Deus, não acredito. Eu respirei fundo, não chorei, mas senti. Senti um alívio que veio misturado com algo que eu não soube nomear. Com o tempo, meu pai foi destubado, se recuperou e teve alta do hospital. Voltou para casa fraco, mais calado, mais velho do que antes, mas vivo. E mesmo assim, nada mudou entre mim e ele. Eu não liguei. Ele não ligou. Eu achei que eu fosse. Depois da Covid. Veja, houve um momento que eu entendi que a Covid tinha vindo para ensinar certas pessoas. Ensinar um pouco a mim, ou muito a mim, e ensinar também para o meu pai. Mas caramba, nem ele aprendeu e nem eu. Porque ele teve alta, ele conseguiu sair daquela. Foi um milagre. Voltou para casa, mas tudo continuou como antes. Como que se aquela linha que nos separasse continuasse ali, firme e intocável. Foi numa noite tranquila, já com tudo mais calmo, que o Malcolm um dia sentou do meu lado na sala. As meninas já estavam dormindo, a casa estava em silêncio. A gente conversava sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Ele ficou alguns segundos em silêncio e depois me olhou. Amor, você não acha que essa pandemia mostrou muita coisa pra gente? Eu olhei pra ele. Como assim? Mostrou o quanto a vida é frágil, o quanto a gente perde tempo com coisas que não importam. Eu não respondi e ele continuou. Você não acha que às vezes a gente deixa de falar com quem a gente ama por bobagem? Não era bobagem, era racismo. E contra ele, inclusive. Mas era ele me falando. Não, Malcolm, não é só orgulho. Eu sei que não é só orgulho. Você não viveu o que eu vivi. Não vivi, mas eu vejo o que você sente. Você acha que eu deveria procurar o meu pai? Ele não respondeu de imediato e depois falou: eu acho que você deveria fazer o que vai te dar paz, amor. Eu encostei a cabeça no sofá, fiquei olhando para o teto e naquele momento, pela primeira vez, eu não tive certeza de qual seria a minha resposta. A vida voltou ao normal, pelo menos por fora. Aqui em Atlanta, tudo foi retomando o ritmo, o movimento do meu negócio, sabe? Cresceu de novo, as pessoas voltaram a sair, a se encontrar, a viver. Dentro de casa a gente também se reorganizou. As meninas cresceram, cheias de vida, cada uma do seu jeito, com a sua personalidade, com aquele misto bonito de Brasil e Estados Unidos que eu tanto gostava de ver. Eu e o Malcolm seguimos firmes, parceiros, construindo uma história sólida, com respeito, com carinho. Mas havia uma parte de mim que nunca voltou ao normal. A pandemia passou, a minha mágoa ficou. E eu até pensei que aquele susto todo pudesse ter mudado alguma coisa dentro de mim, que talvez o medo de perder o meu pai tivesse quebrado aquela barreira que existia entre nós. Mas não. Bastava eu lembrar de tudo, do dia do casamento, da igreja, do corredor, dos olhos procurando por ele, dos meus olhos, eu não encontrando, que a dor voltava inteira. Bastava eu lembrar: pai, quer conhecer suas netas? Eu mandei a mensagem para ele, ele leu, ele não me respondeu. Bastava eu lembrar disso e tudo voltava com muita força dentro de mim. Eu lembrava de cada detalhe. Com o tempo, essa lembrança deixou de ser só dor e virou decisão. Eu segui a minha vida como se meu pai de fato não existisse. E ele, pelo seu lado, fazia exatamente a mesma coisa.
A minha mãe sempre foi honesta comigo, nunca inventou nada, nunca tentou criar uma história bonita para enganar ninguém, nem a mim e nem a ele. Ele não fala de você, filha. Não fala, não toca. Mãe, não toca no assunto? Não toca no assunto. Sobre as netas? Não, ele não toca no assunto, não fala nada. É como se você não existisse mesmo. E como se as suas filhas também não existissem mesmo. A minha mãe tinha que ser sincera mesmo. Aquilo de certa forma doía mais do que qualquer briga. Era um silêncio frio, definitivo, como se eu tivesse sido apagada da vida dele. Os anos foram passando assim. Minhas filhas cresceram um pouco mais, sem conhecer o avô. Meu pai envelheceu sem conhecer as netas. E a gente seguiu, cada um do seu lado, sustentando um orgulho que no fundo só machucava. Até que chegamos ao ano de 2025. Foi maio do ano passado. Eu nunca fui uma pessoa de experiências sobrenaturais. Nunca ouvi voz nenhuma, nem nunca tive nada que pudesse eu dizer, isso não é normal, isso é sobrenatural. Sempre fui até muito pé no chão, muito prática. Mas naquela noite, alguma coisa aconteceu. Era um dia comum, de maio, eu tinha fechado meu estabelecimento, organizado tudo, conferido as últimas coisas. Entrei no carro para ir embora, como eu sempre fazia. Devia ser por volta de umas 9 horas da noite. O movimento já tinha diminuído, a rua estava bem tranquila. Quando eu sentei no banco do carro e levantei os olhos, eu vi uma estrela cadente. Gente, há quanto tempo que eu não vi uma estrela cadente? Eu vi uma estrela cair assim no céu, ali cruzando o céu, rápida, silenciosa, como um risco de luz. Levei até um susto. Foi instintivo. E no mesmo instante eu ouvi, não com o ouvido, foi dentro de mim, clara e direta, uma voz. Era uma voz divina. Eu vejo a estrela cair, vejo a estrela cadente, riscando o céu, e dentro de mim uma voz falou assim: procura o seu pai, Helena. Procure o seu pai. Caramba, sabe quando você se assusta? Sim, eu me assustei. Procura o seu pai, Helena. Procura o seu pai. Eu congelei. Fiquei ali com as mãos no volante, sem reação, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração começou a bater mais forte e por alguns segundos eu não conseguia nem ligar o carro. Aquilo nunca tinha acontecido comigo antes, nunca. Fui para casa em silêncio. Não falei nada para o Malcolm, não falei nada para as meninas. Jantamos, cada um seguiu a sua rotina e eu guardei aquilo tudo dentro de mim, como se ainda estivesse tentando decifrar. Naquela noite eu tive um sonho. Foi o sonho mais real que eu já tive. Eu estava numa estrada de terra, presta atenção no sonho. Eu estava numa estrada de terra e eu sabia, sem nunca ter estado lá, que aquele lugar ficava em São João del Rei, na chácara onde meus pais viviam. Eu reconhecia sem reconhecer, como se alguma parte de mim já tivesse caminhado por ali. O céu estava pesado, o ar parado e havia morte. Eu via animais caídos ao longo da estrada. Ovelhas, vacas, corpos escuros, imóveis sobre a terra, como se a vida tivesse sido arrancada dali. Aquilo me deu uma angústia profunda, um aperto no peito difícil de explicar. Aí eu comecei a caminhar, devagar, com medo. E quando eu me aproximava de uma ovelha caída, no instante em que eu chegava perto, ela se levantava, ela ressuscitava. Com a vaca, a mesma coisa. Num movimento súbito eu parei, como se a vida tivesse voltado inteira de uma vez. E ela se erguia. Parei de novo, sem entender, era sonho. Mas eu continuei. Mais à frente uma vaca, magra, quase só os ossos, caída, sem força, morta no chão. Quando eu chegava perto, ela se levantava. Eu fui andando e foi acontecendo. Ao longe eu vi a casa, a chácara. Eu sabia que meus pais estavam ali. Eu quis correr, mas antes de chegar, eu acordei. Sabe? Acordei assim, esbaforido.
Abri os olhos ainda com o coração acelerado, sentindo o peso daquele sonho dentro de mim, como se ele não tivesse terminado. Eu fiquei deitado, olhando para o teto, tentando entender o que aquilo representava. E pela primeira vez em muitos anos eu senti que eu precisava tomar uma atitude. Na manhã seguinte eu contei tudo para o Malcolm, meu marido. Cada detalhe. A estrela cadente, a voz dentro de mim, o sonho, a estrada, os animais e a sensação. Ele ouviu tudo em silêncio, com atenção, como sempre fazia. Quando eu terminei, ele falou: tem que ir. Você tem que ver o seu pai agora, tem que ir ao Brasil. Vá. Eu olhei para ele e falei: eu acho que eu preciso ir. Então a gente vai. Você vai comigo? Vou preparar a viagem. Eu não queria avisar ninguém. Não precisava avisar. Nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém. Eu só queria chegar. Ele assentiu. E foi assim que nós tomamos a decisão. Alguns dias depois, nós estávamos no aeroporto embarcando no avião rumo ao Brasil. Desembarcamos em Belo Horizonte, alugamos um carro e seguimos pela estrada. Eu estava no banco da frente, olhando tudo pela janela e reconhecendo a paisagem que de alguma forma ainda morava dentro de mim. No banco de trás, minhas filhas, conversando animadas, sem saber exatamente o tamanho daquele momento. Malcolm dirigia com tranquilidade, respeitando o meu silêncio. Quando nós nos aproximamos da região de São João del Rei, meu coração começou a bater diferente. E então veio a estrada de terra. O GPS mostrava o caminho que devíamos seguir. E eu reconheci a estrada. Era a mesma estrada do sonho. Olha que impressionante. Era a mesma estrada do sonho. No meio do caminho, eu vi um bando de urubus. Sim, ali naquela estradinha de terra eu vi urubus. Alguns pousados no barranco, outros levantando voo com a aproximação do carro. No chão, eu vi um animal morto, sem forma definida, sendo consumido pelos urubus. Eu não sabia o que era. A cena era real, dura e crua, mas para mim, ela carregava algo além. Eu olhei fixamente e falei: Malcolm de Deus, olha onde o bicho está morto. Ele olhou, sorriu e eu falei: foi assim, Malcolm, foi assim que eu sonhei. Ele diminuiu a velocidade. Então, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo. Foi quando a casa apareceu ao longe. Meu coração quase parou no peito. A gente se aproximou devagar. O carro parou. Eu olhei. A minha mãe não estava à vista, mas o meu pai estava. Meu pai, sentado na varanda, mais velho, mais magro, mas era ele. Eu respirei fundo, olhei para o Malcolm. O Malcolm falou: vai, eu fico aqui com as meninas, vai você, vai, go. Eu desci do carro sozinha. Cada passo até aquela varanda parecia carregar anos. Eu subi uns 4 degraus devagar, sentindo o peso de tudo que tinha ficado para trás. Meu pai me viu e, ao me ver, ele se levantou. Ficou parado, sem dizer nada. Eu parei diante dele. Eu abri os braços e falei: pai, sou eu.
Sou eu, sua filha, pai. Ele não respondeu, mas abriu os braços também. E naquele momento a gente se abraçou. Naquele instante a gente se abraçou. Foi aí que eu fiz as contas. 20 anos. Eu tinha saído de casa em 2005. 20 anos. Redondo, 20 anos redondo. A gente se abraçou sem palavras, sem explicação, sem passado, só o abraço. O abraço e o choro. Um choro que não precisava de voz. Um choro que dizia tudo que ficou preso por todo aquele tempo. E ali, pela primeira vez, aquele abraço durou mais do que qualquer palavra seria capaz de explicar. Eu, no abraço, eu senti o corpo do meu pai tremer, sabe? Senti o choro dele preso por tantos anos. Finalmente aquele choro encontrou uma saída. E naquele instante tudo aquilo que a gente carregou em silêncio começou a perder o peso. Não era como se o passado tivesse desaparecido, mas era como se ele tivesse deixado de mandar em nós. Quando a gente se soltou, eu olhei para ele com atenção. O tempo tinha passado de verdade. O rosto mais marcado, o olhar mais cansado, o corpo mais frágil. Meu pai estava ali, mas já não era o mesmo homem que eu deixei. E talvez eu também não fosse mais a mesma filha que foi. Ele demorou alguns segundos para falar. A voz saiu baixa, falhada, como se cada palavra tivesse que atravessar um caminho difícil dentro dele. Mas ele falou. Eu não sei aonde ele encontrou força, mas ele falou: me perdoa, filho. Me perdoa. E eu não respondi na hora, eu só olhei. E ele continuou com os olhos cheios d'água. Eu fui burro, fui muito burro. Eu perdi tanta coisa. A voz dele quebrou. Eu não fui ao seu casamento. Eu não vi você entrar na igreja. Eu não conheci minhas netas. Ele passou a mão no rosto, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Me perdoa, filha. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em 20 anos, não havia mais resistência dentro de mim. Eu já te perdoei, pai. Ele levantou o olhar como se não tivesse certeza de que tinha escutado aquilo direito. Já? Ele me fez essa pergunta. Já? E eu respondi para ele: já. Silêncio diferente de todos os outros que a gente viveu. Virei o corpo e fiz um gesto com a mão. O carro ali parado. Malcolm desceu com seu jeito tranquilo de sempre, respeitoso, sem invadir espaço. Em seguida, minhas filhas. Essa é minha família, pai. E o choro do papai, aí foi que desabou de vez. Sabe, Paulinho? Deixa eu te perguntar aqui pro Léo quanto tempo a gente tem ainda aí, Léo, por favor. Poucos tempos. Mas pode falar uns minutos. 7 minutos. Temos 7. 7 minutos. Então vamos aqui na última parte. Sabe, Paulinho, minhas meninas vieram caminhando na nossa direção. 2 adolescentes lindas, com traços fortes, com a pele mais puxada para o pai, com aquele brilho nos olhos que mistura 2 histórias, 2 países, 2 origens. Mais negras minhas filhas do que brancas, mais verdadeiras do que qualquer preconceito. Elas pararam diante do meu pai, meio tímidas, sem saber exatamente como agir. Eu sorri, com o coração apertado,
e cheio de amor ao mesmo tempo. E falei: pai, essas são suas netas. Ele não disse nada, apenas levou a mão ao rosto, emocionado, deu um passo à frente. Vocês entendem a minha língua? Uma delas respondeu com um sorriso leve: sim, entendemos. A outra completou: a mamãe ensinou. Ele olhou para mim, depois olhou para o Malcolm. E você? Entende? O Malcolm sorriu. Entendo, sim. Ela me ensinou português. Meu pai abaixou a cabeça por um momento, como se aquilo tudo estivesse sendo maior do que ele conseguiu suportar. Depois respirou fundo e falou com uma sinceridade que eu nunca tinha escutado antes: eu perdi tempo demais. Ninguém respondeu, porque ali não era mais hora de falar de tempo perdido. Era hora de viver o que ainda existia. Por incrível que pareça, a minha mãe não estava em casa. Tinha saído para fazer compra. Mas quando ela chegou, a surpresa para ela também foi grande. E a harmonia voltou. Foi no ano passado. Eu voltei para os Estados Unidos depois de ter ficado 20 dias com eles. E assim a nossa vida segue. E a minha mensagem final na minha história, Paulinho, que eu quero comentário de vocês, será: enquanto há amor, haverá sempre perdão. Só isso. Chamar de amigo, Paulinho, boa pessoa. Eu tinha que acabar essa história hoje, né, Léo? Tinha que acabar hoje. E que história emocionante, né? Emocionante, porque se alguém quiser mandar um comentário agora, dá tempo, hein, gente? Dá tempo. Corre aí, manda um áudio rápido aí. Como é que é o telefone do nosso áudio aí? 94852-4340. Pode mandar sua mensagem. Esse é o WhatsApp aqui da nossa querida WhatsApp. Rádio Terra, né? Repita, exatamente, por favor. 94852-4340. Só que você tem que mandar um áudio curtinho, né? Exato. Rapidinho aí pra gente, que a gente coloca no ar. Manda um áudio dizendo o que você achou. Léo, é muito comovente, porque ele é muito real essa história. Exatamente, é até uma quebra de preconceitos, né? Uma quebra de... Mas quanto tempo demorou? 20 anos, Léo? 20 anos. 20 anos perdido. Foram 20 anos perdidos, Paulinho, porque assim, nem o pai deu o primeiro passo, nem a filha deu o primeiro passo. Ela tentou, não, ela chegou a dar, ela deu, a gente não pode acusar de não, porque quando as meninas nasceram, ela mandou, pai, quer conhecer suas netas? Ela só falou isso. Exatamente. Mas ficou sem resposta, né? Aí ela também ficou com o coração partido, ele de um lado, ela do outro, mas que bom que no final tudo... Eles entenderam que não vale a pena, né, Paulinho? Não vale a pena. Não vale a pena. Léo. Como é que uma filha fica sem conversar com o pai? Pode, como é que um pai esquece uma filha? Não Gente pode. de Deus, eu não concebo isso. Exatamente. Eu não consigo, isso não consegue entrar na minha cabeça, Léo. Não dá. Pois não, pode colocar aí, Léo. Bom dia, Paulinho, que é o Tabajara. Quanto Tabajara? Aqui na Vila Carioca, descarregando, né? Acabei de escutar a história, né? Peguei os 2 pedaços que você falou aí. Mais ou menos parecido com a da minha irmã. Só que a minha irmã, meu cunhado é um moreno, né? Negro, né? Moreno, né? Sim. Meu pai foi a mesma coisa, não foi no casamento dela.
Aí, pra não prolongar muito a história, né? Uhum. Aí no final, 11 dias, meu pai falecer, ele foi lá, procurou o meu tio, que tinha uma rincha há muitos anos, pediu perdão, e pediu perdão pra minha irmã, meu cunhado. Aí ele foi, e quem mais ajudou ele foi o meu cunhado, na época da doença. Tá vendo aí? Na doença, quem mais ajudou foi Exatamente. O cunhado que era negro e tinha preconceito. São histórias, né, Paulinho? Ó, vamos fazer o seguinte, mesmo que não dê tempo de eu colocar o teu áudio agora, eu vou colocar o teu áudio no YouTube. Sim. Então pode mandar, ô Paulinho, mas vocês vão sair do ar? Vamos. Mas você pode mandar o áudio da mesma forma Pode aqui. mandar que eu vou ouvir o áudio e a gente vai separar todos eles pra gente mandar no colocar YouTube. Lá no YouTube. Amanhã, 9 horas da manhã? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com mais uma história emocionante, né, Se meu amigo? Deus quiser. Então, Paulinho, beijo no seu coração. Gente, ó, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Paulinho. Eu sou Dora do Real Parque. A história foi assim, muito emocionante. Eu só fiquei triste porque, assim, por muito pouco que ele podia ter morrido com rancor, com mágoa, com ressentimento. E você vê, na verdade, ele pediu perdão, mas lá no fundo, ele já tinha pedido. A partir do momento que ele não foi no casamento dela, ali a vida dele já mudou, porque ali ele já teve arrependimento. Só que ele é duro, porque o homem é durão, não dá o braço a torcer. Então ele segurou essa dor por todos esses anos. E ela, na verdade, puxou ele. Ele guardou a mágoa de um lado e ela guardou do outro. Mas graças a Deus que ele conseguiu se rever e agora ele vai curtir o que ainda resta para ambos, né? O importante é isso. Beijo, Paulinho. Olá, Paulinho, bom dia, tudo bem? Eu acabei de ouvir a história, como todos os dias praticamente eu ouço a história, né? Olha, eu fiquei emocionante, né? Emocionante, mas o velho é durão, hein? O velho é porreta. Paulinho, boa pessoa, bom dia. Meu nome é Laura, sou de Anjá. Linda história. Gratidão pela sua forma de contar, de narrar. Vocês são de parabéns. Obrigada. Socorro de São José dos Campos. Sobre essa história de hoje, ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou casada, eu sou branca, sou casada com moreno há 36 anos. E vivo muito bem com ele, graças a Deus. Branco, pardo, preto, somos todos irmãos, somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém nessa vida. Esse pai está muito errado. Muito emocionante essa história, né? Graças a Deus ela perdeu esse orgulho, né? E eles se entenderam, né? Adorei o final dessa história.